Olá, começa agora o programa Esse é o Ponto, o programa do Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Está conosco o Dr. Gerson Leite de Moraes, coordenador do Núcleo de Ética e Cidadania. Dr. Gerson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor Mário. Estou inteiramente à sua disposição. Doutor Gerson, deixe-me fazer então aqui, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, com a primeira pergunta. Que tipo de trabalho o NEC realiza na Universidade Presbiteriana Mackenzie? Bom, o NEC tem diversas funções dentro da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O NEC, Núcleo de Ética e Cidadania, nasceu com a finalidade, de acompanhar o desenvolvimento pedagógico, didático, das disciplinas de Ética e Cidadania 1 e 2. No entanto, neste ano, nós vamos tratar disso mais adiante, mas neste ano nós tivemos a introdução de um novo componente curricular. Mas inicialmente o NEC nasceu com esta finalidade, de cuidar do desenvolvimento pedagógico, didático, dessa área do conhecimento, que é uma área propedêutica, uma área, portanto, introdutória, que está presente em todos os cursos da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O NEC nasceu em 2012, em abril de 2012, por determinação da reitoria, e, portanto, este núcleo, desde então, tem se dedicado a esta atividade, que eu acabei de mencionar há pouco, mas também tem se dedicado a promover eventos, tem se dedicado a fazer pesquisas na área de ética e cidadania, tem incrementado a produção de materiais, tem criado, portanto, um diálogo bastante interessante, não só com a universidade, mas também com a sociedade de uma forma geral. Portanto, o NEC executa diversas tarefas, diversas funções dentro da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que há uma preocupação com a formação do caráter, a formação da cidadania desse alunado que vem para a universidade? É nessa linha? Essa preocupação é fundamental, essa preocupação é central para o NEC. No entanto, nós não podemos cair na esparrela de acharmos que essa disciplina, por si só, ela promove mudanças no sentido de uma formatação do aluno. Muito pelo contrário, essa disciplina chama o aluno para um debate a partir de uma determinada visão de mundo. Nós estamos num ambiente universitário. E no ambiente universitário, esta questão do diálogo ela é importantíssima. É fundamental que esse aluno compreenda a partir de quais referenciais teóricos, metodológicos, nós como universidade existimos e quais são os valores que nós cultivamos. É importante também lembrar que esta disciplina, ou, na verdade, estas disciplinas que estão colocadas debaixo da administração do NEC, são disciplinas que não têm uma finalidade catequética, não têm uma finalidade de determinar uma perspectiva religiosa para o aluno. Não é uma disciplina proselitista. Então, o aluno, quando se depara com essas disciplinas que são administradas pelo NEC, que estão debaixo da supervisão do NEC, eles são estimulados e convidados a um debate, a um diálogo, para que eles possam, de fato, refletir o que significa, de fato, existir nesse mundo. Existir nesse mundo, seja como aluno, seja como cidadão, amanhã como um profissional que atua na área que ele escolheu para atuar. Então, portanto, são valores que estão sendo discutidos nessas áreas, nessas disciplinas, e que, de uma forma bastante profunda, procuram mostrar ao aluno que este aluno precisa ser um ser responsável no mundo,
precisa atuar de uma maneira a modificar o seu tempo. Ele é chamado para ser, de fato, um protagonista do seu tempo. E só pode ser um protagonista do seu tempo alguém que conhece, né, quais são as dificuldades da nação, os problemas sociais, os grandes desafios colocados diante dos escândalos que nós estamos observando na nação. Então, por fim, você observa que essa disciplina, ou estas disciplinas, né, pensando nas disciplinas de uma forma geral, que estão debaixo da administração do NEC, são disciplinas que promovem esse convite. Né? A partir de referenciais teóricos sérios, os alunos são convidados, então, a pensar, a partir da realidade deles, o mundo no qual eles estão inseridos. Nessa mesma proposta, nessa mesma perspectiva, nós podemos dizer que o ponto, então, do NEC seria um ponto de provocação, no sentido de provocar o aluno para essa reflexão da sua responsabilidade enquanto ser social? Eu diria que o ponto central é, sim, um convite, né, uma provocação para que ele pense, mas para que ele também pense a partir de determinados referenciais. Essa provocação não é feita sem pressupostos. Logo de saída, nós demonstramos quais são os nossos pressupostos, quais são os valores que norteiam a nossa universidade. E, portanto, os alunos são convidados para um debate, para um diálogo, para compreenderem o mundo, né, de uma forma diferente e, acima de tudo, se tornarem, né, responsáveis, né, pelas suas ações, responsáveis e compromissados com a área que escolheram para atuarem profissionalmente. Então, portanto, eu diria, eu sou suspeito para falar, mas eu diria que é uma área de conhecimento instigante, é uma área que faz com que aquele aluno, mesmo voltado para uma formação mais técnica, né, ele tem, nestas disciplinas que estão debaixo da administração do NEC, ele tem a oportunidade de promover uma reflexão mais aprofundada. Né? E o nosso desejo é que os alunos aproveitem, né, bastante esse tipo de oportunidade que é oferecido. Ok, doutor Gerson, obrigado pela sua resposta. O programa Esse é o Ponto vai para o seu primeiro intervalo. Fique aí, nós voltamos já já. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie sempre é hora de aprender. Não importa se você é adulto, criança ou adolescente. Por aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino infantil à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, cada vez mais perto de você. Você sabe o que faz um designer? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a função do designer não é só criar móveis modernos ou logotipos atraentes. Vai muito além disso. Ele é responsável por projetos que atendem a uma série de necessidades do mercado. Ele cria produtos e máquinas, planeja ambientes, desenvolve processos e serviços, elabora comunicação visual para empresas, e essas são apenas algumas das possibilidades. Porque o designer é o grande responsável por criar soluções criativas e viáveis. Por isso, ele é fundamental em muitas empresas. A Universidade Mackenzie oferece um curso na área. Aqui você vai conhecer ferramentas, materiais e processos de design, fundamentos de matemática e física e princípios de empreendedorismo, entre outros assuntos. Além de participar ativamente de oficinas e da elaboração de projetos. Design é a carreira ideal para quem gosta de inovação e de unir técnica à criatividade. Mackenzie, formando gente que vai mudar o mundo. Olá,
Como você deve ter percebido, no primeiro bloco, o Dr. Gerson conversou com a gente, explicando as propostas do NEC, a existência do NEC, como funciona as atividades e como é provocativo, instigante para o aluno da Universidade Presbiteriana receber esses dois conteúdos, essas disciplinas mais propriamente dita, para a sua formação, para a sua interação com a sociedade, sempre se percebendo como um sujeito com a sua devida responsabilidade. Dr. Gerson, agora eu gostaria de perguntar para o senhor, para que o senhor pudesse fazer assim para a gente um balanço da existência da disciplina Ética e Cidadania na universidade. Ética e Cidadania é um componente curricular que existe há mais ou menos 15 anos, né? 15 anos dessa disciplina na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Portanto, um longo período, um período que já dá para a gente ter uma noção, né, de como ela exerceu um papel importante na vida dos nossos alunos, né? Além dos testemunhos pessoais de alunos que encontramos, ex-alunos, né, pessoas que quando se encontram com a gente, falam das aulas, tocam em determinados assuntos, nós também temos uma avaliação institucional sobre a disciplina. A disciplina ela foi inovadora na medida em que havia um grande temor inicialmente que ela pudesse ser mal compreendida pelos nossos alunos, né? Afinal de contas, sempre se temeu que a disciplina pudesse virar uma disciplina catequética. Desde o início essa foi uma preocupação e com o passar do tempo a disciplina foi se consolidando. Quando ela era oferecida numa modalidade que nós chamamos de Ética e Cidadania 1 e depois Ética e Cidadania 2, né? Na verdade eram duas disciplinas e essas duas disciplinas apareciam nas primeiras etapas, né, dos cursos. De uma forma geral, a disciplina, agora tratando de maneira singular, a disciplina Ética e Cidadania cumpriu um papel extremamente importante porque mostrou para a universidade como um todo, e aí eu estou pensando, né, nos professores, estou pensando nos colaboradores, nos alunos, mostrou para a universidade como um todo que o referencial de uma visão reformada de mundo poderia estar presente na universidade de uma forma acadêmica, promovendo diálogos interessantes. A partir desta realização de Ética e Cidadania, foi possível, por exemplo, né, pensar algo mais explícito ainda, que foi a criação da disciplina, do componente curricular, chamado de Introdução à Cosmovisão Reformada, que a partir de 2018 está presente, né, em todos os cursos da universidade. E, portanto, hoje nós não temos mais Ética e Cidadania 1 e 2, temos Ética e Cidadania e temos Introdução à Cosmovisão Reformada. Ética e Cidadania abriu as portas. Ética e Cidadania, enquanto tivemos modalidades 1 e 2, durante 15 anos, essa disciplina conseguiu, né, ganhar respeitabilidade junto à universidade, e isso permitiu a nós, né, de maneira explícita, trabalharmos com esta disciplina claramente, né, no seu próprio nome, né, trazendo de maneira explícita a ideia de uma cosmovisão reformada. Era isso que a gente queria e, graças a Deus, conseguimos chegar a este ponto. Conseguiram chegar. É possível o senhor falar para a gente, mais ou menos assim, as questões dos benefícios auferidos? Você tem uma visão? Eu poderia dizer que o primeiro grande benefício para o aluno é a possibilidade dele pensar o tempo dele pensar as dificuldades que estão inseridas
dentro desta realidade que nos acomete a todos. O Brasil de hoje é um grande laboratório que mostra exatamente como que a falta de valores, né, é capaz de destruir de uma maneira assim, absurda uma nação. Então, portanto, os alunos, quando chegam para nós, eles chegam e eles percebem a seriedade da universidade e percebem a seriedade de uma disciplina como esta, que quer convidá-los para o debate, que é um debate contemporâneo, que é um debate que nunca deveria ter saído das nossas universidades. Um debate sobre aquilo que determina a minha visão de mundo e quais são os valores que eu cultivo, como os cultivo e como os aplico na minha realidade. Então, portanto, eu diria que o primeiro grande, a primeira grande conquista, o primeiro valor que o aluno percebe ao se deparar com essa disciplina, e que nós podemos mensurar, é essa possibilidade de reflexão sobre as dificuldades do Brasil, as dificuldades que nós estamos encontrando. Porque não se trata simplesmente de uma disciplina desencarnada, de uma disciplina que pensa coisas etéreas, que pensa uma realidade que não faz parte do cotidiano das pessoas. Não, muito pelo contrário, nós estamos dizendo, nós temos determinados valores e queremos que vocês, a partir desses valores, vocês pensem a realidade brasileira, se tornem protagonistas do tempo de vocês e deixem uma contribuição para a nação. Eu acho que não só prestamos um serviço, à instituição a qual estamos ligados, mas também estamos tentando prestar um serviço à sociedade como um todo. Ok, Dr. Gerson, muito obrigado por essa resposta. As perguntas foram feitas de modo claro para todos. Eu acredito que é por aí. O caminho entendo ser esse, de estar sempre oferecendo como universidade o diálogo para todos. O programa Esse é o Ponto vai para mais um intervalo, voltamos daqui a pouco. Universidade Presbiteriana Mackenzie. Destaque mais uma vez no RUF, Ranking Universitário da Folha de São Paulo. Entre as universidades não públicas, ela é a melhor do estado de São Paulo e a quarta melhor do Brasil. E somos a primeira universidade não pública do Brasil nos quesitos mercado de trabalho e inovação. 24 cursos da Universidade Presbiteriana Mackenzie foram avaliados. E 23 deles foram classificados entre os 5 melhores do estado de São Paulo no segmento de universidades não públicas. Veja quais foram os destaques: arquitetura e urbanismo, engenharia civil, matemática, química, ciência da computação, ciências contábeis,
engenharia elétrica, letras, pedagogia, psicologia. Venha para a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Excelência que forma gerações. Olá, como você deve ter acompanhado no bloco anterior, o Dr. Gerson explicou para a gente, fez um balanço geral daquilo que ele entende e percebeu como coisa produtiva sobre a existência da matéria, da disciplina ética e cidadania, e falou também sobre os benefícios alcançados. Foi um momento interessante para nós, para podermos perceber sempre essa interação que a Universidade Presbiteriana Mackenzie procura fazer com o seu alunado. Dr. Gerson, nosso bloco agora já é o último e nós temos mais duas perguntas para fazer para o senhor. A pergunta consiste no seguinte: a matéria, a disciplina, a introdução à cosmovisão reformada foi implantada agora nesse semestre. Como foi a recepção dessa implantação da disciplina? Aproveitando um gancho da fala anterior, eu creio que a recepção foi uma recepção boa, mas foi boa exatamente porque ética e cidadania já havia preparado o terreno. Então, portanto, nós não tivemos grandes sobressaltos, não tivemos grandes dificuldades, né? E pelo que nós estamos observando, né, a recepção tem sido bastante calorosa por parte dos alunos. Afinal de contas, a gente percebe que entre os alunos a gente cria, a gente consegue captar a ideia de uma rede autoral. Não me vem uma expressão melhor à mente, mas a ideia básica é a seguinte, né? Aquele professor que ministra uma determinada disciplina, ele deixa sua marca. E aquela sala comenta com a sala que está entrando, né, como foi importante aquela disciplina. Então, ética e cidadania já goza de uma simpatia entre os alunos. Então, introdução à cosmovisão reformada é uma disciplina que se aproveita, né, desta herança, se aproveita exatamente desses méritos, né, da disciplina ética e cidadania. Do legado. Do legado, né, e portanto acabou entrando de uma forma muito natural, né, na vida dos nossos alunos. E agora, é lógico, nós temos desafios, né? Um grande desafio para nós é produzirmos material nosso, né, para discutirmos essas questões. E, portanto, este é um desafio que eu diria que está posto, né, aos professores do Núcleo de Ética e Cidadania para o segundo semestre, por exemplo, né? Nós precisamos começar a desenvolver um material nosso, né? Quando eu digo nosso, estou pensando numa massa crítica de professores não só da nossa universidade, mas também de outras universidades que poderiam dar uma contribuição nessa temática voltada à cosmovisão, que é uma temática baseada, né, em alguns princípios filosóficos, alguns princípios, né, ligados à ideia de pressupostos em todas as áreas, em todas as frentes, na ciência como um todo, né? Ou seja, ninguém faz ciência do zero. Todos nós fazemos ciência a partir de uma visão de mundo. E é isso que nós chamamos de cosmovisão. Certo. Boa. Deixa eu fazer aqui também, usando a sua expressão, pegar um gancho. O senhor falou dos desafios, né? São grandes os desafios. Imagino que esta disciplina Introdução à Cosmovisão tem ainda muitos desafios para serem, obviamente, vencidos, e creio que serão vencidos. Mas a minha pergunta consiste especificamente para o NEC. Quais os desafios para um futuro próximo para o NEC? O NEC tem como desafio, né, fomentar pesquisa, uma pesquisa de qualidade, tanto na área de ética quanto na área de cosmovisão, né? Portanto, nós estamos lidando com duas frentes que fazem
com que a gente tem uma grande preocupação, né, de promover congressos, de promover encontros, debates, de promover material didático, de promover a pesquisa dentro de núcleos ligados a essas áreas. Basicamente, nós estamos falando, né, de um braço da filosofia, Certo. que é ética, mas estamos falando também de um braço da filosofia, que é a epistemologia, ligado à ideia de cosmovisão. Então, portanto, são áreas interdisciplinares, áreas que comportam diversos saberes, mas todos esses saberes, né, atrelados a uma visão de mundo, que é uma visão de mundo professada, explícita, aberta e totalmente voltada para o diálogo, que é um diálogo que a nossa universidade almeja, né, que pretende ter, que pretende realizar com os nossos alunos e com a sociedade como um todo. Professor Gerson, obrigado pela sua participação, pelas respostas objetivas, diretas, esclarecedoras. Estamos muito contentes aí e que os desafios possam ser todos alcançados. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Gostaria de dizer que estamos, né, a nossa coordenação se encontra lá no prédio 16. Estamos à disposição, né, dos alunos, dos professores, né, e da comunidade como um todo, para aqueles que se interessarem em discutir essa temática tão importante, que é a temática da ética, e também discutir a temática da epistemologia. Nós estamos abertos, né, a receber aqueles que, de fato, quiserem travar um diálogo conosco. Ok. Obrigado mais uma vez, professor. Queridos, o programa Esse é o Ponto está chegando ao final. Até o nosso próximo encontro. A minha dica de livro, então, é Primeiro Filme, de Carlos Gerbasi. Esse livro, ele explica, assim, cada momento da produção de um filme, mas de forma bem didática. Para quem gostaria de entrar nessa área, tem vontade de fazer um filme, nem que seja um filme com os amigos, com a família, esse livro realmente é um ótimo começo para quem gostaria de ser cineasta.